A primeira vez que eu fiz um programa como comentarista foi na Itália. Nossa, que moral. Isso é culpa do Ronaldo, porque eu sempre fui de falar pra caramba, né? E aí, a gente assistia jogos juntos e eu sempre falando, né? Tipo, caraca, passa pra direita. Às vezes até o Ronald fala pra minha mãe, você sabe que ele não tá te escutando, né? Ah, você fica... Eu vou narrando, cornetando. Pô, olha aqui, o jogo tá pressionado, o cara devia sair pelos laterais. Aí eu começava a falar. E aí o Ronaldo falou, pô, você fala pra caramba, né? Podia ser comentarista, pelo menos você ia ganhar um dinheiro. E aí me colocou lá ele tinha uns amigos e tal, pra ir num programa na Itália chamado Contra il Campo. E aí eu fui. Mas imagina, eu era esposa do Ronaldo... E eu não tinha meio o estereótipo de uma esposa de jogador falando de futebol. Isso não existia, uma esposa falar de futebol. E aí eu fui lá e comecei a falar. Não, assim, eu falava meio italiano. Meio brasileiro? Eu fiz aula de italiano para poder ter o Ronald lá durante 3 meses. Depois desisti, porque fazia muito frio. Aí tinha que ir na escola, não era a professora que vinha. E aí eu comecei a comentar e eles acharam super engraçado, né? Interessante, no mínimo interessante, a esposa de um jogador falar de futebol como se estivesse falando de qualquer outra coisa. Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí, como que surgiu o convite do Corinthians pra você ser embaixador então, da parada? Eu sempre fui corintiana, né? E sempre nasci corintiana e tal. E voltei a morar no Brasil em 2010. Eu achei que era a hora de o Ronald estar mais próximo do pai de novo. O pai dele jogava aqui no Corinthians e a gente era muito sozinho lá. Tudo era eu e ele e eu. Então chega um momento que ele precisava conhecer o que era a família, não só nas férias. Então eu tomei essa decisão de voltar a morar no Brasil. E aí continuei, assim, o futebol feminino teve altas e baixos. Tinha parado, acho que em 2008 teve, depois parou, depois voltou, depois parou. E aí, numa dessas, eu já morando no Brasil, quando foi em 2018, o pessoal do Corinthians retomou o futebol feminino como gestão própria. Eles já tinham retomado em 2016, 2017, com o Audax, Corinthians Audax. Então, em 2018, eles resolveram fazer gestão própria. E aí, a Cris Gambaré, que é a nossa diretora, estava montando um memorial. Só que eles não têm muito material, né, para falar. Do Alíbi, tadinho, eu enchia muito o saco dele para fazer um time feminino, até que ele fez o time feminino. Então, eles queriam saber dessa história. Eu participei do primeiro time feminino do Corinthians. Então, me chamaram, e algumas ex-atletas, né, daquela época, para contar a história do futebol feminino. E aí, numa dessa, eu fui lá no Corinthians, conversei com a Cris, o Vinícius, que é nosso hoje, ele que cuida da parte de comunicação e tudo. E aí comecei a contar como que foi e tal, as embaixadinhas, depois o time feminino com o do Alíbi e tal. E aí a Cris falou, pô, ela pensou e falou, a hora que eu fui embora e tal, ela falou assim, caramba, eu acho que a Milene tem muito mais a dar pro futebol do que só a história contada. Eu acho que ela tem muito mais a acrescentar. Aí recebi uma ligação da Cris falando, você aceitaria ser embaixadora do Corinthians do futebol feminino? Nossa. Você pensou? Eu falei, eu não sei nem o que é, mas já aceito. Sou eu. O que precisa ser? Embaixadora faz o quê? Embaixadinha? Embaixadinha eu sei. Você é Corinthians, eu tô aqui. E aí a Cris, sei lá, entrou uma ligação pra mim, eu falei, peraí que eu já te chamo. Aí eu já coloquei um Google aqui, né, papá Google, embaixadora, o que faz embaixadora? Saiu várias paradas O que uma embaixadora faz? Você basicamente, eu vi quando eu coloquei no Google, saiu tipo sei, assim, embaixadora dos países, entendeu? Não saiu de futebol. Mas na época, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho era do Barcelona, o Ronaldo era do Real Madrid. Você representa o clube, por exemplo, até que eu sei que é uma parada muito foda. O Corinthians, sim. Sempre falando não, e assim, só de falar embaixadora. Mas é isso, você é meio que a voz, é meio que a imagem do futebol feminino. Se eu tiver que fazer uma apresentação, eu vou lá representar o clube. Se tiver que, meio que você fala em nome do clube, né, do futebol feminino na modalidade. Tanto que eu falo para as meninas todo ano, assim, início de temporada, então vai lá, a gente reúne as meninas, fala como que a gente pensa da temporada, bem-vindo aos que chegaram. E aí toda a comissão técnica fala um pouco. E eu falei para as meninas nessa última vez, eu falei, olha, eu acho que eu tô ficando com medo, porque já eu perco o meu trabalho.
Porque o futebol feminino, durante esses 3 anos, melhorou muito de visibilidade. Hoje, se eu falar para vocês a Zanotti, vocês já sabem quem é a Zanotti. 10 do Corinthians. Há 3 anos atrás, se eu te falasse, pô, a gente tem uma 10, a Zanotti, ninguém ia saber. Sim. Não colocava nome e rosto, né, nas pessoas. Então, esse trabalho que vem sendo feito no Corinthians com a visibilidade, com o trabalho de rede social. Quando eu entrei, o Corinthians tinha 80 mil seguidores no Instagram. Hoje tem mais de 700 e tantos mil. Nossa. Então, é uma rede... As redes sociais são muito bem trabalhadas. Então, eles fazem um trabalho impecável. E eu falei, pô, aí vocês já se representam, né? Então, eu vou precisar fazer um outro tipo de trabalho aqui. Tô perigando. Coloca pra bater um pênalti aí. Não, isso também é melhor deixar com elas. Eu tô pensando, sei lá, se precisar varrer lá, cortar a grama da fazendinha.